Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 9, verso 34, que diz: Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Bom, queridos, aqui lembrando, que o ex-cego começa a contestar os judeus, os fariseus, mostrando que alguém que fez um milagre jamais ouvido na história humana não poderia ser um pecador. Deus não daria esse privilégio de ser o primeiro a realizar tal milagre a um pecador. Tinha que ser um homem de Deus. E os fariseus respondem: primeiro, você nasceu cheio de pecado. Primeiro fazendo uma alusão ao início do capítulo, quando os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus, Mestre, ele nasceu em pecado para ter nascido cego? Então eles fazem essa acusação a ele. Você que é uma pessoa com uma deficiência é porque você tem pecado de outras gerações, de outras reencarnações, seja lá a concepção que a pessoa tem, o que Jesus negou veementemente, que Deus não vai acumular pecado de outras existências sobre a pessoa. Isso só justifica falta de compaixão, só justifica falta de amor de umas pessoas para com outras. Não. E o segundo ponto, queridos? Quem é que não nasceu em pecado? A raça humana inteira está debaixo de uma natureza problemática. Todo ser humano tem falhas, tem fraquezas, tem pecados. A gente não pode avaliar uma pessoa dessa forma. Mas é claro que o que está ocorrendo aqui é simplesmente uma ofensa. Eles não aceitam a verdade e a resposta a eles diante da verdade é começar a ofender para todo lado. Como diz Provérbios capítulo 9, o que repreende ao escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura ao ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas ao escarnecedor para que não te odeie, repreende ao sábio e amar-te-á. E a pergunta que devemos nos fazer, queridos, é que tipo de pessoas que nós somos diante da repreensão? Quando nós somos confrontados com a verdade, quando alguém nos mostra que pisamos na bola, que pecamos, que ofendemos alguém, que machucamos alguém, qual é a nossa resposta? A gente realmente reconhece o erro ou a gente recusa-se, retrocede, finge que não é contigo e, na verdade, endurece o coração? E a isso Provérbios nos chama de dois tipos de pessoas, o tolo ou o sábio. Quem é você? O tolo ou o sábio? Se você repreender o tolo, ele te ofende. Quando você repreende o sábio, ele te ama. Você é tolo ou você é sábio? Você tem a oportunidade de ser sábio hoje e sempre. Seja uma pessoa sábia. Reconheça seus erros. Fingir que não errou não adianta de absolutamente nada. Porque Deus sabe que você errou, os anjos sabem que você errou, os demônios sabem que você errou, e as pessoas ao seu redor sabem. Então você fica numa atitude prepotente e ridícula. Ridícula. Reconheça o teu erro. Tenha essa humildade, essa hombridade, essa sabedoria. Em Provérbios 26, verso 12 diz: Vês um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança há para o tolo do que para ele. Então, a pessoa que se acha muito grandiosa, muito sábia e não reconhece erros, há mais esperança para o tolo de ter um futuro bom do que para uma pessoa arrogante dessa forma. Como a palavra de Deus nos diz, aquele que se exalta, ele é humilhado. Porque Deus resiste aos soberbos, queridos, mas ele dá graça aos humildes. Então, se você quer Deus perto de você e Deus te ajudando, você tem que abandonar a soberba e tem que se tornar uma pessoa humilde, porque aí você terá a graça dele para com você. Então, reconheça seus erros, se arrependa. Esse é um sinal de uma maturidade e de uma grandeza que você precisa aprender a ter, e todos nós. Provérbios 29 diz: aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, aquela pessoa que é alertada, avisam: olha, não vá por esse caminho, é perigoso,
você vai se corromper, você vai se destruir. E a pessoa é alertada, repreendida, confrontada muitas e muitas vezes. E essa pessoa endurece o coração e diz, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, não se preocupe, está tudo bem. A palavra nos diz que essa pessoa que recusa a ouvir, ele será quebrantado, de repente, sem que haja cura. A gente está vendo isso na nossa política, pessoas que foram provavelmente alertadas por familiares, por amigos, pela própria consciência, por pequenas prisões, etc. E a pessoa continuou no caminho errado. Agora estão sendo quebrantados de repente, sem que haja cura. Então, vamos ter humildade, queridos. Se há uma coisa importante para caminharmos diante de Deus, é a humildade. E o que ocorreu então com esse ex-cego? O texto nos diz, eles o expulsaram. Expulsar aqui não é no sentido de simplesmente, olha, saia da sinagoga, afaste-se. Não, eles realmente tiraram ele do rol de membros. Realmente o expulsaram de uma forma que ele não poderia entrar mais na sinagoga, que era inclusive a ameaça que fizeram aos pais. Os pais desse cego não quiseram entrar na questão porque tinham medo de ser expulsos, de não poderem mais entrar na sinagoga. E foi o que ocorreu com esse cego, Ele foi excomungado. Veja só, esse foi o primeiro que ia ser expulso de uma sinagoga por causa de Jesus. E o que Jesus diz? Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, porque assim fizeram com os profetas. Então, se você está seguindo bem, está seguindo a Deus, está seguindo o amor e as pessoas não compreenderem e te rejeitarem, fique em paz na sua consciência, queridos. Porque isso, infelizmente, acontece. Jesus previu que ocorreria e ele diz, bem-aventurados sois, se no caminho do bem pessoas te rejeitarem. No caminho do bem. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.